Fala, galera. E aí, tudo bem? Então, dando continuidade ao que a gente falando sobre a sociedade mineradora, nessa videoaula, é importante que a parte 3 da nossa videoaula a gente vai falar sobre a escravidão na sociedade mineradora. Importante que já tenham visto as duas outras aulas, tá? Naquele primeiro momento, na aula 1, a gente fala da questão da descoberta do ouro na região das Gerais, a gente fala do eixo de deslocamento para o interior, populacional. Na parte 2 da videoaula, eu abordei um pouquinho da cultura, da sociedade, falando justamente da intelectualidade na região das Gerais, do barroco, dos artistas. Falei especificamente ali sobre o distrito Diamantino e a questão cultural. Na parte 3 da videoaula, a gente vai falar sobre os africanos no Brasil, mas aqui a gente delimita e fala dos africanos na região mineradora. É importante pensar, é importante vocês lembrarem que, historicamente, os escravos já faziam parte da mão de obra no Brasil, desde o processo de colonização, principalmente usados ali nos engenhos de açúcar. Claro, é importante lembrar que, a princípio, você tinha um trabalho indígena, mas, ao longo do processo de dominação portuguesa, a coroa viu que tinha uma dificuldade muito grande em relação ao trabalho indígena. Então, o trabalho escravo africano, negro africano, ele, a princípio, ele vai ser colocado nos engenhos, nas lavouras de açúcar no litoral do Brasil, posteriormente nas áreas de mineração e, logo mais à frente, nas lavouras de café. Então, é importante a gente lembrar disso, né? A princípio, nas lavouras de açúcar, depois passam para a atividade mineradora. O que é importante lembrar é que os escravos eram uma atividade extremamente lucrativa. Aquela aula que eu falo sobre a escravidão nas Américas, num contexto bem amplo, eu abordo isso. Os negros eram mais adaptados ao trabalho braçal, os negros tinham menor resistência, fugiam menos do que os próprios índios, resistiam menos do que os próprios índios, tá? Então, eles poderiam ser comprados, alugados, vendidos, e isso acabou gerando uma descendência, né? Então, os filhos desses escravos também vão agir nessa questão. Lembrar, até o que eu falei na questão da primeira videoaula, que a expansão do mercado interno brasileiro ali, a necessidade de levar alimentos, de levar produtos do litoral para o interior do Brasil, promove essa diversificação da sociedade, né? Abastecer internamente, o que vai promover o surgimento de uma economia essencialmente urbana, diversificada e que possibilitava a mobilidade social. O ouro, a descoberta do ouro vai possibilitar essa mobilidade social, né? Inclusive, na questão do negro, aqui abordando de forma específica, a possibilidade do próprio negro conquistar sua liberdade, tá? E outra coisa importante, outra questão importante é lembrar que, na sociedade mineradora, o negro africano ele vai desempenhar ou vai realizar atividades diferentes, trabalhos diferentes. Então, ele vai passar a ser a mão de obra essencial também na sociedade mineradora. Vai haver até um deslocamento desse eixo de tráfico de escravos, que antes ocorria essencialmente lá em Salvador, agora esses escravos vão desembarcar próximo ao Rio de Janeiro ali, então, e serem direcionados para Minas Gerais. Então, é importante a gente pensar nisso, certinho? Então, a princípio aqui, na imagem
vocês podem perceber, né, os escravos de campo eram os escravos que trabalhavam essencialmente nas lavouras. Além das lavouras, esses escravos também exerciam atividades nas minas. Tem uma imagem na aula anterior, na parte 1, dos escravos nas minas, trabalhando na bateia, né, do ouro de aluvião. Os escravos de ganho, esses escravos de ganho, é importante falar, e já falando dessa questão africana nas áreas de mineração, eram escravos que tinham habilidades específicas. Como há essa diversificação social, a possibilidade de mobilidade social, esses escravos também vão passar a ganhar. Por isso chamam escravos de ganho. São escravos com habilidades específicas que ganhavam recursos. Parte dos recursos ficavam com esses escravos e parte ficavam com seus donos. Esses escravos realizavam vendas de produtos na cidade. Esses escravos realizavam atividades como alfaiates. Então, era importante, porque havia a possibilidade aqui, então, desses escravos de garantir ou de conquistar sua liberdade. Essa liberdade que vinha através de uma carta de alforria. O que era essa carta de alforria? Um mecanismo que garantia sua liberdade. A compra da carta. Então, ele precisava da compra dessa carta. Então, esses escravos de ganho vão ser escravos citadinos, escravos que vão residir e trabalhar na cidade. Havia também uma escravidão doméstica. E é interessante pensar nessa questão da escravidão doméstica, porque, querendo ou não, a ideia de se criar laços afetivos, né? Esses laços afetivos que eram formados entre os brancos, né? Os membros da elite mineradora e esses escravos que trabalhavam dentro de suas casas. Então, é importante a gente pensar esses laços afetivos. Então, por exemplo, tinham as amas de leite, tinham as mucamas. Essas amas de leite eram aquelas essas escravas que amamentavam os filhos das brancas. As mucamas que trabalhavam nos serviços domésticos, na cozinha. Então, é interessante. Agora, um detalhe que eu queria que todos observassem nas imagens, principalmente na primeira imagem do seu lado direito, uma análise bem minuciosa, que se vocês observarem os seus senhores, né, os seus donos, os seus proprietários, eles iam à frente com as suas roupas europeias, né, sempre de calçado. O que diferenciava um escravo doméstico dos seus donos, apesar de vocês perceberem até a mesma questão das roupas, era a questão dos calçados. Se sabia que era um escravo ainda preso ao seu dono, porque ele não usava nenhum tipo de calçado. Eles andavam descalços. Então, isso é uma coisa bastante interessante que a gente tem que se pensar em relação a isso. Tá bom? E aí que a gente já falando, por exemplo, da questão da violência, que era algo comum, a gente sabe, todos sabem da violência com que esses negros sofriam, os maus tratos nos quais eles sofriam, provocava muita fuga desses escravos. Né? E o melhor mecanismo de resistência, pensando nisso, contra esses maus tratos, era fugir. Né? E muitos deles vão se deslocar para os quilombos. O mais famoso vai ser Quilombo dos Palmares. Mas eu vou deixar para a próxima aula, a gente vai abordar um pouquinho na próxima aula. Que é importante nós lembrarmos, tá bom? Só para a gente finalizar essa ideia, que o Brasil vai ser o último país praticamente nas Américas a abolir a escravidão, lá em 1888, já com o Império. Então, é algo que a gente tem que pensar, a escravidão ela tem que ser revista,
né? A questão do preconceito, ele precisa de ser revisto, a gente precisa fazer uma análise maior sobre isso, entender um pouquinho maior sobre essa questão negra no Brasil. Beleza? Questão do Quilombo, questão de Palmares, nós vamos deixar para uma próxima aula, eu vou abordar direitinho. Valeu? Qualquer coisa, tamo aí. Assistam as videoaulas. Fechado? Valeu, galera. Até a próxima.